E aí, beleza, galera? Cara, vamos iniciar agora a nossa leitura do artigo 5º. Artigo cobradíssimo em prova. Porra, não se cai o artigo 5º, estuda ele inciso por inciso, cara. Lê todos os incisos porque o artigo 5º é muito importante. É um dos artigos mais importantes que tem da Constituição, se não ou mais. Mas antes de iniciar a leitura, eu quero explicar para vocês que a leitura aqui, cara, não é uma leitura burra, que você só vai lendo e sem entender que está lendo, como se fosse um robô. Aqueles vídeos do YouTube que tem aquela leitura de robô, não. Aqui a gente vai lendo com calma e eu vou apontando para vocês aquelas palavras que a banca costuma trocar, costuma fazer pegadinha. Eu falo que significa alguns termos próprios do direito, para quem não é do direito. Então isso aqui é eu gosto de chamar isso aqui de uma leitura com maldade, para você não cair em questões de prova que vai cobrar apenas a literalidade. O que é literalidade? É o que está escrito aqui. Ela vai mudar uma palavrinha e a questão vai ficar errada. Então não quero que você caia nesse tipo de pegadinha. Pô, se eu vou trabalhar literalidade e aprofundamento, a doutrina, às vezes a jurisprudência, quanto que eu vou estudar? Então a gente tem outros vídeos no nosso canal aqui, que é artigo por artigo. A gente aprofunda um pouco, entra um pouquinho na doutrina, aquela doutrina que já é massificada, né? A jurisprudência já é batida. Mas aqui é apenas a leitura para a gente ir ganhando uma base, para depois da leitura você já começar a fazer o flashcard e fazer um estudo ativo. Aí lá, cada flashcard vai redirecionar você para uma videoaula, se for o caso, se for necessário. Às vezes só um texto ali já consegue sanar a sua pane, beleza? Então vamos começar aqui. Lembrando que eu gosto de falar qual que é o motivo de ser da lei. Não adianta a gente só ler a lei sem saber para que essa lei existe. E para que existe o nosso capítulo 1, Direitos e Deveres Individuais Coletivos. Esse artigo 5º, cara, ele é uma proteção do indivíduo contra o Estado. É isso mesmo. Aqui a gente vai proteger o indivíduo contra a arbitrariedade do Estado. Aqui a gente vai proteger a liberdade do cidadão comum. Beleza? Então vamos começar então. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. Aqui a gente tem os nossos 5 direitos raízes, né? E fala sobre também a igualdade. Todos são iguais perante a lei. E fala quem são os destinatários dessas garantias. São os brasileiros. E a Constituição fala de estrangeiros residentes no país. Mas não é só para os residentes do país, não. Qualquer estrangeiro também tem garantido seus direitos fundamentais. Por isso está arriscado aqui. Inclusive, isso da interpretação do STF, beleza? Que é o nosso guardião da Constituição Federal. Inciso 1º. Lembrando que incisos são esses números romanos aqui. Essa leitura aqui não é só para quem formar direito, não. É para todo mundo que quer fazer concurso, quer estudar, quer aprender o direito. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Aqui vem trazendo essa igualdade, né, de homens e mulheres. Lembrando que essa igualdade aqui é uma igualdade material e não uma igualdade formal. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Atenção para a pegadinha. Aqui, ó. Em virtude de lei. Se vier, se não em virtude de um ato do Poder Executivo. Tá errado, porque aqui tá escrito lei. Então, fica atento. Quando tiver de vermelho, cara, já liga o alerta aí, beleza? Inciso 3, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Gente, o que significa vedado? Vedado significa proibido, ou seja, não pode o anonimato, ele é proibido. O que a banca pode fazer aqui para enganar vocês? Colocar que é permitido ou é garantido, que é o contrário de proibido. Então fique atento nesse vedado aqui. Inciso 5 é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, da indenização por dano material, moral ou imagem. Ou seja, aqui está o nosso direito de resposta. Caso você tiver a sua imagem violada ali, você vai ter um direito de resposta para se a pessoa está se retratando do agravo ali, a sua imagem. Vai ser proporcional. Lembrando que a indenização pode ser por dano material, moral ou a imagem. Beleza? Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos garantidos na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, protegendo a nossa liberdade de crença aqui, né, de ter uma religião. Inciso 7. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, se tiver numa internação coletiva, seja civil ou militar, você vai ter assegurado o quê? Uma assistência religiosa, seja de um padre, pastor ou qualquer que seja a sua religião. Esse aqui, ó, inciso muito cobrado também, esse aqui, ó, inciso 8º, que é a escusa de consciência. Fala o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença
religiosa, ou de convicção filosófica ou política. Salvo, viu? Salvo, também já ligo o alerta, porque isso aqui é exceção, e prova gosta muito de exceção. Ou seja, em regra, ninguém pode ser privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica, salvo o quê? Existe uma exceção. Qual que é a exceção? Se essa pessoa invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta. E, além disso, ela recusar a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, a pessoa tem sua garantia de seu direito por motivo de crença ali. Mas, se ela recusar duas obrigações legais aqui, ela não vai ter garantido essa prerrogativa dela aqui de liberdade de crença, beleza? Lembrando que a gente tem uma videoaula pequena só desse inciso que a gente explica, dá exemplo com calma. Aqui é a leitura, beleza? Mas eu vou dar uma pincelada, dando um spoiler para vocês aí. Vamos continuar a leitura. Inciso 10 é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O que significa independentemente? Significa que, independente de censura ou licença, você vai ter a sua liberdade de expressão. Ou seja, você não pode ser censurado e não pode ser cobrado uma licença de você para fazer o quê? Ter uma liberdade de expressão artística ou científica. Você tem total liberdade, independente de censura ou de crença. Então, se liga nesse independentemente aqui, beleza? O que a banca pode fazer? Simplesmente tirar o IN. Botar, dependentemente de censura ou crença. Eu diria censura ou licença. Ou falar que você depende, que você precisa, necessita. Então, cara, essa legislação nossa, cara, ela é muito bisurada porque a palavra já está de vermelho, cara. A gente está avisando, a pegadinha vai ser essa. Então, não caia na pegadinha. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo. O que salvo a gente falou? Salvo é uma exceção, ou seja, a casa é asilo inviolável, ninguém pode penetrar sem consentimento. Primeira exceção é se tiver o consentimento, então, a pessoa deixava você entrar na casa dela. E quais são as exceções? Caso de flagrante delito, de desastre ou prestar socorro. Ou seja, nesses casos você pode entrar na casa sem o consentimento da pessoa. Ou por determinação judicial durante o dia. Por que está vermelho isso aqui? Porque é só durante o dia. Durante a noite, por determinação judicial, não pode. E por que está vermelho aqui? Porque não pode ser determinação policial, por exemplo. É determinação judicial. Cara, a gente está dando as pegadinhas, não cai nisso. Lembrando, cara, que esse aqui, cara, a gente bate, tem vários mnemônicos que a gente cria, né? Esse do asilo inviolável, que a gente bate com calma. Aí você vai aqui, ó, na aula a gente deixa um espacinho aqui, ó, que a gente faz um esqueminha aqui que vai te ajudar a gravar. Aqui a gente tá lendo, mas isso aqui tem um macete maneiro que você vai gravar. Outro bizu, cara, quando você estiver fazendo questão, que aqui é o primeiro passo do seu estudo, né? Você vai ler a lei, depois vai fazer flashcard e depois o terceiro passo é a questão. Cara, cada questão que você vê sobre o assunto, vai fazendo um asterisco aqui, cara. Porque você vai ver que esse inciso aqui vai ficar lotado de asterisco, cara. E aí você consegue ver qual que é o inciso que cai mais, beleza? Você vai montar a sua legislação comentada com a gente, beleza? Inciso 12 é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, ou seja, exceção. No último caso, olha o último caso aqui, das comunicações telefônicas. O do último caso, por ordem judicial, mais uma vez judicial. Se trocar por ordem policial ou outra ordem que não seja judicial, vai estar errado. Ou seja, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer. Ou seja, vai ter que ter uma lei, né? Vai ter que criar uma lei que vai definir como vai funcionar isso. Para os seguintes fins. Ou seja, tem que ser uma lei, essa violação das comunicações telefônicas vai ser quando? Quando for para investigação criminal ou para instrução processual penal. Ou seja, fica atento aqui que a banca pode trocar por civil, por exemplo, ou administrativo. É só da área penal, ou seja, criminal aqui que pode estar quebrando o sigilo das comunicações telefônicas aí, beleza? Inciso 13. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Ou seja, cara, você pode trabalhar do que você quiser. Só que se tiver uma lei restringindo o seu trabalho, você tem que obedecer a lei, beleza? Um exemplo que a gente tem é o AB. Só pode ser advogado se tiver a carteirinha do AB.
Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação resguardado. O que significa resguardado, gente? Resguardado é o quê? Garantido o sigilo da fonte. Muito cuidado com a pegadinha aqui, tá? É assegurado a todos o acesso à informação, sendo resguardado, ou seja, garantido o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. A gente tem muito caso de jornalista, né? Jornalista, ele não vai falar quem que é a fonte dele. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer, dele sair com seus bens. Qualquer pegadinha aqui em tempo de paz. O que a banca vai falar? A qualquer tempo, ou senão vai falar que é tempo de guerra. Então, se colocou tempo de guerra ou qualquer tempo, está errado. Só é livre a locomoção no território nacional em quê? Em tempo de paz. Nele podendo entrar, permanecer ou sair com seus bens. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente. Nosso direito de reunião. Ou seja, para você reunir-se tem que ser um pacífico, tem que ser sem armas, em locais abertos, independente. A pegadinha aqui, é independente de autorização, gente. Não, a banca vai falar que precisa de autorização. Não precisa, é independente. Desde que não frustrem outra reunião. Ou seja, não pode frustrar outra reunião. Como que você vai saber se tem outra reunião ou não? Aí vem assim, anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o quê? Prévio aviso. Aí você tem que lembrar, como que você sabe se tem outra reunião ou não? Por isso você tem que avisar. Mas a banca vai bater nisso aqui, independente de autorização. Ela fala que precisa de autorização e não precisa de autorização para direito de reunião. Inciso 17 é a plena liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada o quê? Proibido, ou seja, proibido uma associação de caráter paramilitar, beleza? Inciso 18, a criação de associações é na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, ou seja, não precisa de autorização. Sendo vedada, ou seja, sendo proibida a interferência estatal, ou seja, o Estado não pode interferir no funcionamento da associação. Lembrando que isso aqui são leis que protegem o cidadão de quem? Do Estado, a arbitrariedade do Estado. Inciso 14, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Ou seja, a associação pode ser dissolvida ou suspensa somente por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Ou seja, para dissolver, só com o trânsito em julgado. Mas para suspender, não precisa de trânsito em julgado. Basta uma sentença comum aí, sem transitar em julgado. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Mais uma vez protegendo o cidadão aí. Inciso 21, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, ou seja, tem que estar expressamente autorizada, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Cuidado com o ou e com e, porque o ou pode ser tanto para judicial como extrajudicial, beleza? Então, as entidades associativas podem estar representando os seus representados, né, tanto na área judicial como extrajudicial, por exemplo, administrativa, mas tem que estar expressamente autorizado, beleza? Eu coloquei também a súmula 629 aqui, que fala que a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes, beleza? É apenas para complementar, lembrando que depois na questão a gente fala com mais calma sobre essa súmula aí. Fechamos a primeira parte, né? Eu dividi artigo 5º em 3 partes para ficar mais fácil vocês estudarem. Então a gente acabou a leitura. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer os flashcards. O link está aí para quem está no Telegram, ou está na plataforma do Hotmart, ou se você está vendo no YouTube, é só você adquirir o curso aí que você vai ter acesso aos flashcards. Agora, você acabou a leitura, você vai fazer o flashcard. Lembrando, cara, primeira vez que você vai fazer o flashcard, muitas vezes você não vai saber responder. Porque você fez só uma leitura, você só ganhou uma bagagemzinha leve para você ter condição de entender as perguntas. Então, se você não conseguir, a gente tem um texto na justificativa e dependendo do nível de questão, quando cobra mais que literalidade, vai ter uma videoaula lá embaixo. Aí você clica no flashcard lá que vai ser direcionado, beleza? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima parte aí do artigo 5º. Valeu!